Bom chegar até você através dessa transmissão e espero que você esteja aí também feliz e ansioso em adorar a Deus através desse culto. Que possamos nesta manhã estar com nossas atenções voltadas à adoração ao Senhor. Vamos começar orando, a Cecília vai orar para nós, começando esse culto. Querido Deus, grandioso é o Senhor, ó Deus. Obrigada por esse dia maravilhoso que se inicia. Obrigada, Senhor, pelo privilégio, ó Deus, de adorar o Senhor, de estar louvando a Ti, ó Deus, junto com os irmãos. Que tudo seja para a honra e glória do Seu nome, Pai. Que o Senhor possa ser conosco em todo esse dia, Senhor. E que possamos aprender com os louvores e com a palavra que será pregada logo mais. É no nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém. Amém. Se estivessem aqui na igreja, eu ia pedir para ficar de pé. Se você estiver na sua casa e tiver liberdade e quiser, fique de pé. Vamos cantar, vem, esta é a hora da adoração. E de fato, que você aí neste momento possa estar com seu coração inclinado ao Senhor, em adorá-lo e engrandecê-lo. Pois Ele é o único merecedor de toda a honra e toda a glória. Vamos cantar. Te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Assim como está, para adorar, vem. Amém. Vamos adorar realmente a Ele, pois só Ele é Deus, só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Tu somente és Deus, é o próximo cântico. Jesus é o único e é por meio dele
que você tenha a oportunidade de alcançar a salvação eterna. Através de Jesus, através do sacrifício dele na cruz, é que estendeu essa oportunidade para cada um de nós. Se nessa manhã você ainda não confessa ele como Senhor e Salvador, que esta canção seja a sua frase, que você abra seu coração declarando: Senhor Jesus, tu somente és Deus. Vamos cantar. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder eterno e ninguém detém. Ao teu nome seja a glória, a honra e o poder. Tudo que podemos dar-te és digno de receber. Tu és Deus, para sempre há de ser. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus. Amém. E é esse Deus que sustenta cada um de nós, sendo nossos dias bons ou sendo nossos dias maus. Ele está conosco. Antes do próximo cântico, eu gostaria de ler um versículo que é Provérbios, capítulo 3, são 2 versículos, versículos 9 e 10, que diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos
e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Durante esse próximo cântico, que é Seja o Centro, nós gostaríamos de lembrar a igreja sobre as nossas ofertas, sobre os nossos dízimos. Sabemos que temos vivido dias de tribulação, dias de angústia, dias às vezes de aperto, mas como nós cantamos, sejam nossos dias bons, sejam nossos dias maus, Deus está conosco. E como a gente pode ver aqui, nós honrando a Deus também com esta parte da nossa adoração, que são as nossas finanças, Deus estará conosco também, suprindo as nossas necessidades. E esses recursos a que nós destinamos para a igreja, eles são enviados para os missionários, eles são destinados para a manutenção do prédio, e a nossa igreja está carecendo disso. Nós temos missionários que esperam por nossa doação e contam com aquilo. Então seja fiel, meu irmão, né? Não olhemos para as ondas que estão ao nosso redor, pois Deus é maior que toda tribulação e sustentará cada um de nós. O próximo cântico é Seja o Centro. Tem aí na tela, vai ter na tela os dados da conta da igreja, onde os irmãos podem fazer as transferências, fazer o Pix, para que nós possamos continuar também abençoando e honrando com os nossos compromissos. Vamos cantar Seja o Centro. Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente. Jesus, 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 seja o sol que aquece em meu coração, seja a força que me sustenta cada dia aqui e eternamente. Jesus, 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 meu tesouro, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, Jesus. Grandioso Deus, eterno Pai, graças damos ao Senhor pelo privilégio de poder adorar ao Senhor, pelo privilégio de poder chegar a Ti com as nossas orações,
chegar diante de Ti e prestar louvor com os nossos cânticos. E o nosso desejo é que eles cheguem a Ti como aroma suave, ó Pai. Que cada lar que está nos acompanhando neste momento, que está entoando, que os louvores ali também possam passar pelo teto e chegar a Ti, ó Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Que nesse momento, ó Pai, as nossas angústias possam cair por terra. O Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. Agradecemos pela fidelidade da Tua igreja também na área das finanças. Pedimos que o Senhor continue abençoando e suprindo a necessidade de cada lar, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Possamos continuar adorando a Ti com as nossas finanças em alegria, ó Pai. E que esta igreja possa continuar também abençoando aos missionários e honrando com seus compromissos. Nesse momento, ó Pai, que nossa atenção possa estar voltada a Ti, que possamos aprender mais do Senhor através da mensagem que ouviremos agora. Graças damos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vem aqui para a frente, para o palco aqui, o púlpito, e aí a gente tem que se conectar, tem que se adaptar e deixar as coisas aqui todas preparadas. Então vai tomando aí um minuto ou outro. Quero desejar um bom dia para você neste domingo que o Senhor nos dá, domingo que nós iniciamos a nossa semana, e uma semana cheia de atividades. Então quero convidar você para poder participar das nossas atividades, por enquanto, atividades online, não é? Amanhã nós temos aula com o pastor Norival no horário noturno. Terça-feira tenho oportunidade também de poder lecionar uma matéria, perdão e reconciliação. Na quarta e quinta aí nós temos os nossos pequenos grupos, bem como no dia de sábado, os teens, os jovens. E também na quinta-feira nós temos o Ministério Infantil. Então sempre participe com a gente. Se você não tem recebido os links destas atividades, entre em contato comigo ou entre em contato com o pastor Norival, e nós assim teremos a alegria de compartilhar com você os links necessários, tá bom? No próximo domingo teremos pela manhã o pastor Norival pregando e ministrando a ceia do Senhor. Então nós daremos algumas orientações na parte da manhã, mas já esteja se preparando diante da presença do Senhor, para também participar da ceia do Senhor no próximo domingo, tá ok? Obrigado, Bruno. Também no próximo domingo à noite, nós teremos o pastor José Arthur pregando, encerrando a série aí de João, capítulo de número 4, tá bom? Então, na medida do possível, se você puder participar com a gente, será muito bom. Nós estamos estudando João capítulo 4, se você puder abrir aí a sua Bíblia, nesta passagem. Nós já tivemos oportunidade no domingo passado de termos duas pregações baseadas nesse capítulo, em especial no relacionamento, no encontro entre Jesus e a mulher samaritana, chamada de mulher samaritana porque nós não temos o nome dela,
descrito nas Escrituras, e então ela é conhecida pela região onde ela morava. Sicar é uma cidade que faz parte de Samaria, da região ali central de Israel nos tempos de Jesus. Então eu te convido para que você abra sua Bíblia aí comigo, João capítulo 4, nós vamos ver hoje pela manhã versos 27 a 38, nós já vimos dos versos 1 até o verso 26, no domingo passado. Você pode acessar aí o nosso canal do YouTube, você pode não somente rever as mensagens, mas também você pode se inteirar das outras 2 pregações em João capítulo 4, tá bom? E olha, mas eu não tive ainda a oportunidade de assistir às outras 2 pregações. Então, será que eu vou conseguir compreender o que vai ser passado hoje? Sim, você vai conseguir compreender. Nós vamos fazer uma retrospectiva de alguns momentos dessa conversa de Jesus com a mulher samaritana, para que você possa também se situar dentro do texto e assim aprender da palavra do Senhor nesta manhã, tá bom? João capítulo 4, versículos 27 até 38. Diz assim a palavra do Senhor: naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falar com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou ali o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isto, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Que o Senhor acrescente estas palavras ao seu coração. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós te damos graças, Senhor Deus, nesta manhã, em que podemos adorar ao Senhor no aconchego do nosso lar, mesmo de forma remota. Entendemos o teu poder em agir através do teu Santo Espírito, inculcando em nossos corações a tua palavra. Pai, nós temos a liberdade de hoje já estarmos com as portas abertas por conta de uma liberação do governo aqui do estado de São Paulo. Entretanto, diante da tua presença, não nos sentimos ainda com liberdade de convocar a igreja para se reunir presencialmente. Diante de um quadro que nós estamos vivenciando, de milhares de mortes diárias aqui no Brasil, queremos resguardar a vida dos nossos irmãos, também nos resguardar de um contágio. Por isso pedimos, ó Pai, a graça e a sabedoria do Senhor, que o Senhor aceite a forma como nós temos agido,
pois pensamos que temos agido em sabedoria diante da tua presença. Guarde cada família, guarde cada pessoa que pertence a essa comunidade, guarde aqueles que estão também, neste momento, podendo participar desse culto online com a gente, que o Senhor possa restaurar a saúde daqueles que porventura estejam aí já com a Covid, não é? Em seu corpo, que o Senhor dê a graça da recuperação e da saúde plena. Nós pedimos a bênção do Senhor, para que no momento certo o Senhor nos conduza a chamar o teu povo para estarmos aqui presencialmente. É um desejo do nosso coração, é um anseio do nosso ser. Nós sabemos da importância dos relacionamentos, mais do que online, relacionamentos presenciais. Por isso nós estamos com saudade de muitos irmãos, o desejo de ver a igreja aqui, no organismo vivo, o teu corpo reunido. Mas enquanto isso não acontece, que o Senhor nos faça andar de graça sobre graça. Pois nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos aqui compartilhar essa palavra onde Jesus se encontra com uma mulher. Nós tivemos a oportunidade de falar no domingo passado que Jesus estava na região da Judéia, estava na região sul ali de Israel, e ele estava desenvolvendo um ministério junto com João Batista, ou seja, na mesma região que João Batista com os seus discípulos e sempre apontando para Cristo Jesus. No capítulo anterior, João capítulo 3, ele vai dizer que ele diminua e que Cristo cresça, nesta proporção. E Jesus de fato estava na região da Judéia também, podendo pregar as boas novas da salvação, ele ali, né, com um intuito, com um alvo de fato de vir à terra, vir a esta esfera terrena, morrer pelos pecados daquelas pessoas, pelos meus pecados, pelos seus pecados. E o Senhor Jesus estava então pregando o reino de Deus ali na Judéia, e os seus discípulos, os apóstolos, as pessoas mais próximas ali no contexto de Cristo, estava também batizando pessoas que estavam se identificando com aquele mestre, um mestre dos mestres, Jesus. E tal forma ali estava crescendo o ministério de Jesus também na Judéia, que os fariseus, eles se sentiram com inveja, com ciúmes, por aquele crescimento do ministério de Jesus. Eles já tinham que lidar com João Batista e agora Jesus. E Jesus, ao saber sobre isto, então ele coloca no seu coração sair daquela região sul da Judéia e subir para a Galileia, que era a região norte. De fato, nós falamos subir, porque ao olhar no mapa, a gente sabe que o sul é na parte inferior e o norte é na parte superior. Então a gente fala subir, mas na questão literal, o Senhor Jesus tinha que descer para a região norte, porque a Judéia fica numa parte bem mais alta que a Galileia. E por conta disto, ao sair da Judéia, o Senhor tinha que atravessar Samaria. E era um percurso, de certa forma, bem grande. Alguns estudiosos dizem que é cerca de 100 quilômetros da Judéia para a Galileia. E ele está então passando em Samaria, mas isso está lhe causando um cansaço, não somente a Jesus, mas aos seus discípulos. Fome, estava ali cerca de meio-dia, eles já estavam com fome, possivelmente saíram de madrugada, né, caminhando, talvez com animais, né, mas eles estão com fome e estão com sede. Meio-dia é um calor, né, numa viagem que pode produzir de fato sede. Então Jesus, ele no meio do caminho, ele para, ele descansa e ele direciona seus discípulos para irem à cidade próxima, que é Sicar, adquirir alimentos. E ele descansa perto de um poço conhecido no contexto de Israel, porque é o poço de Jacó.
E nesse ínterim aí chega uma mulher para tirar água daquele poço por volta de meio-dia. E nós compartilhamos que isso não era costume da pessoa ir tirar água do poço por volta do meio-dia. Geralmente vai-se no frescor do dia, na parte da manhã. Mas aquela mulher ali, ela tem problemas na área de relacionamentos. Jesus, na conversa com ela, diz que ela estava no 6º homem. Então nós não sabemos como que foi o relacionamento desta mulher com os outros homens. Mas parece que ela ali está um pouco meio que exclusa de um contato social. E ela chega ali para tirar água e Jesus pede então água para beber. E ela acha estranho, porque ela é uma mulher samaritana e ele ali, ela reconhece nele um judeu. E diz, olha, como é que você conversa comigo, sendo você um judeu e eu uma mulher samaritana? Então, o samaritano já tinha uma certa dificuldade de um relacionamento com o judeu por um contexto histórico entre os dois. O samaritano, ele tinha, sim, descendência judaica, mas uma descendência mesclada com outros povos. E por conta disso se não davam, não somente por uma questão étnica, mas também por uma questão religiosa. Samaria, no seu contexto histórico, se divorciou de Jerusalém na adoração. Eles ali, a gente entende que pode ser no monte próximo de Sicar, no monte chamado Gerizim, que eles construíram um templo para adoração. Também eles tinham o Antigo Testamento, mas somente os 5 primeiros livros. Então, havia um choque não somente de etnia, mas havia um choque também religioso. Logo, havia um choque cultural. E Jesus chega ali, conversa com aquela mulher, e ele diz, olha, eu estou te pedindo um pouco de água que você pode tirar no seu cântaro. Mas eu tenho algo para lhe oferecer, que é uma água que lhe dá vida. Vida, a gente subentende, uma vida eterna. E naquela conversa, Jesus foi se revelando àquela mulher, foi se mostrando àquela mulher. Ela identifica que ele é um profeta, porque ele anuncia coisas da sua vida particular. E ela também vai fazer a alusão na expectativa da chegada de um Cristo. Não somente para o contexto judaico, mas que parece-nos que os samaritanos também estão aguardando o Cristo. E ele então ali se revela para aquela mulher dizendo que ele de fato é o Cristo da expectativa judaica, do anseio do judeu. E também aqui nós podemos dizer do anseio de alguns samaritanos. E naquela conversa ali com aquela mulher, Jesus se revelando, e a gente entende o Espírito Santo trabalhando na vida dela, a mulher reconhece que aquele de fato é o Cristo. E aqui nós chegamos no versículo de número 27, em que os discípulos estão retornando da cidade de Sicar, e os discípulos ali, eles estão achando estranho que Jesus está conversando com aquela mulher, mas num ato de respeito, num ato de total submissão àquele mestre, os discípulos não perguntam, os discípulos não questionam, simplesmente eles observam. Mas aquela mulher, diz o versículo 28, deixou o seu cântaro e vai à cidade. Falar, olha, eu encontrei um homem, que na minha perspectiva ele é o Cristo, mas ela coloca isso numa forma de uma pergunta para o seu povo e testifica para o seu povo. Mas eu quero aqui, nesta manhã, ter uma reflexão com você, na fala dos discípulos com Jesus, na interação de Jesus com os seus seguidores ali. E como nós podemos extrair uma lição para as nossas vidas hoje pela manhã. Eu quero falar de Jesus, a fonte de vida. E nessa manhã eu quero falar sobre Jesus, a fonte de vida. Jesus, aquele que deve ser proclamado. Jesus, aquele que deve ser anunciado. Jesus, aquele que deve ser compartilhado. E aqui no versículo 31, então, aqueles discípulos chegam e diz assim,
mestre, coma. Lembrando que Jesus, ele está ali aguardando os seus discípulos chegarem, por conta da fome que chegou para eles, e ele ali estava descansando, e ele ali estava com sede, e agora os discípulos com a compra na mão, né, com a feira feita, né, possivelmente comprou algumas frutas, possivelmente trouxe uma botija de água, possivelmente trouxe ali alguma coisa para comer, e então no versículo 32, Jesus lhe diz, olha, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Que pergunta, não é? Que colocação, melhor dizendo. Os discípulos, eles vão a Sicar, eles voltam com o alimento, eles oferecem o alimento a Jesus, mas Jesus parece que está recusando. Jesus está dizendo, olha, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? É bem possível que eles possam até ter imaginado, será que essa mulher aqui trouxe algo para ele comer? Será que antes dessa mulher, teve alguém aqui que ofereceu algo para Jesus? Será que por aqui ele encontrou alguma árvore frutífera e se alimentou? Os discípulos, eles não compreendem aquela fala de Jesus, mas Jesus estava dando uma devolutiva para eles, de tudo que ele havia ali passado naqueles minutos, quem sabe horas, conversando com aquela mulher. Ele tinha anunciado para aquela mulher que ele era o Salvador, que ele era o Cristo, o esperado pelos judeus, e aquela mulher tinha ido agora a Sicar, anunciar para os seus conhecidos sobre Jesus. E aqui então, na resposta de Jesus, a partir do versículo 34, eu quero tirar algumas aplicações para nós, de Jesus, que de fato precisa ser, que deve ser proclamado. E o primeiro ponto que eu quero destacar, é que Jesus, ele deve ser proclamado, porque há um chamado. A palavra chamado pode ser traduzido porque Jesus deve ser anunciado, porque há uma comissão para cada um de nós. Jesus deve ser anunciado porque há de fato uma chamada, uma exigência para que nós sejamos aqueles que vamos representar Cristo. E é interessante aqui que no versículo 34, Jesus então coloca bem assim, a minha comida, respondendo ali aos discípulos, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava ali com sede, com fome, cansado, mas ele aproveitou uma oportunidade para falar do reino, proclamar as boas novas na sua pessoa para aquela mulher samaritana. E ele estava entendendo que ele estava ali fazendo isto, porque ele estava atendendo um chamado colocado pelo Pai eterno sobre ele, o Filho eterno. A minha comida, ele está dizendo para os seus discípulos, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Os discípulos estão trazendo ali a comida, é claro, ele tem uma necessidade física, mas mais prioridade ainda, mas mais intenso ainda, o momento das circunstâncias em que ele está vivendo, é ir além daquela fome física e buscar atender uma necessidade espiritual das pessoas. Então a minha vontade, a minha comida, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E olhando para alguns versículos das Escrituras, a gente pode perceber que, de fato, Jesus, que foi comissionado pelo Pai, se você ler o Evangelho de João inteiro, você vai perceber essa tônica, você vai perceber esse discurso. Jesus, ele está sempre ressaltando que ele está aqui entre nós, ele está na terra, na época do seu ministério terreno, para atender o chamado do Pai, para morrer pelos pecadores, por mim e por você, para de fato estar em obediência ao querer do Pai.
Mas em determinada feita, ele também fala aos seus discípulos, e eu coloquei aqui 3 passagens. João 20, 21, e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Jesus esteve nessa esfera terrena para cumprir um chamado do Pai. Mas ele diz que você também agora deve atender um chamado dele. Ele diz, olha, assim como o Pai me enviou, assim como eu fui chamado pelo Pai para exercer, para executar uma obra para o Pai, desta feita também eu coloco a incumbência sobre vocês. E Jesus está dizendo isto aqui depois da sua morte e ressurreição, de uma das suas aparições após a ressurreição aos seus discípulos. E ele está dizendo assim, olha, em outras palavras, eu cumpri a vontade do Pai, Ele me enviou e eu cumpri, eu de fato morri, eu agora ressuscitei, eu completei a obra, inclusive ele diz na cruz, está consumado. Mas agora diante dos seus discípulos ele está dizendo, olha, você também está chamado, você também está comissionado, você também foi arregimentado, levantado para obedecer uma ordem, o id. João 17, 18, na oração sacerdotal de Jesus, aqui é antes da sua morte e ressurreição. Ele ora ao Pai, e ele diz bem assim ao Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Jesus está dizendo aqui que no seu relacionamento com os seus seguidores, assim como ele foi chamado para o Pai, pelo Pai, para uma obra, ele na sua oração ao Senhor, Deus Pai, ele diz também, olha, eu dei essa incumbência sobre os meus seguidores. Então, olhando para trás, de fato, Jesus, Ele é a fonte de vida. Esse Jesus, Ele deve ser proclamado. E Ele deve ser proclamado porque há um chamado. Jesus cumpriu o chamado do Pai, olhando aí no versículo 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra, mas Ele diz também que Ele chamou a mim e a você para proclamar esse Jesus que é fonte de vida. Segundo aos Coríntios 5:20, diz assim, que nós somos embaixadores. A ideia aqui é que nós somos representantes do reino de Deus. Portanto, diz a palavra de Deus, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Os homens, quando estão aí com seus 17 para 18 anos, eles precisam se alistar para o exército. Há um chamado para que eles possam entrar nas fileiras, participar do exército brasileiro e defender a nação, o Brasil. Às vezes há um excedente de inscrição e alguns são dispensados. Mas há uma ordem, não é? Todo homem precisa comparecer. Porque há um chamado. Isso acontece também no período das eleições. Muitos cidadãos, muitos eleitores, eles são convocados, eles são chamados para trabalharem na época da eleição. E há uma penalidade para aquela pessoa que não assume esse chamado, que não assume essa convocação. E aqui a palavra de Deus diz que o Senhor nos considera como representantes, embaixadores do reino de Deus. Eu e você fomos convocados, chamados para proclamarmos Cristo Jesus, a fonte de vida. Mas nós fomos chamados, e aqui no versículo 35, tem o nosso segundo ponto, nós fomos chamados para quê? Nós fomos chamados não somente porque nós devemos
ser obedientes a esse chamado, mas nós fomos chamados porque há uma obra para realizar. Há um chamado e há uma obra. Se você olhar aí o versículo seguinte, você vai ver Cristo dizendo: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levante os olhos e vejam os campos, pois eles estão maduros para a colheita. Cristo Jesus aqui, ele está conversando com seus discípulos, lembrem? Eles estão vindo da Judéia, eles estão indo para a Galiléia. Nesse percurso, possivelmente passaram por várias áreas de agricultura. E eles estão juntos já tem um tempo. Já tiveram oportunidade de várias conversas. E é bem possível que Jesus está remontando umas dessas conversas. Jesus está fazendo alusão a uma dessas conversas. Olha, vocês não dizem que faltam 4 meses até a colheita? Eles eram homem do campo, eles eram homem que conheciam o sistema da plantação, quanto tempo até semear e colher. Mas Jesus ali, naquela conversa com aqueles discípulos, Jesus está olhando para uma semeadura espiritual. Ele acabara de conversar com uma mulher, se revelando a esta mulher como o Cristo, e esta mulher, ela sai para chamar os seus conterrâneos. E o objetivo dela é retornar, porque ela deixa ali o seu cântaro. Ela sai num sentido de urgência, para trazer pessoas. E Jesus, ele sabe o que está para acontecer, ele sabe o que vai acontecer. Vai chegar ali uma turma sedenta, uma turma madura, pronta para a ceifa. E Jesus, no olhar espiritual, ele fala para os seus discípulos: olha, eu estou aqui para que eu de fato possa cumprir o chamado do meu Pai. E o que é o chamado do meu Pai? É uma obra de trazer pessoas para o reino de Deus. É de fato proclamar as boas novas de salvação que há na minha pessoa. Então Jesus aqui está dizendo: olha, levante os olhos. Vocês aí estão com certa dificuldade de entender a minha aproximação para com esta mulher, porque ela é samaritana. Talvez no seu entendimento, esse choque cultural, esse choque religioso, faça com que vocês não se aproximem dela, não se aproximem dos samaritanos, mas a graça de Deus também recai sobre eles. Eu quero alcançá-los para o meu reino, o reino de meu Pai. E eles estão prontos para me receberem. Eles estão prontos para me reconhecerem como o Cristo. E eles então estão ouvindo Jesus, e Jesus está dizendo: olha com os olhos espirituais. As pessoas estão sedentas, e você foi chamado, você foi chamada para uma obra de evangelizar, proclamar Cristo Jesus. E você deve então aproveitar esta oportunidade. Há versículos seguintes que diz o seguinte, eu trouxe 3 versos aqui. Marcos 16:15, Jesus está dizendo para os seus seguidores: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Você foi chamado para a obra da proclamação. Você é um representante do reino de Deus, você é um embaixador, você é uma embaixadora. E você foi chamado, comissionado ou comissionada para a obra da evangelização, da proclamação. E os discípulos estavam ali seguindo a Jesus, mas muitas das coisas que estavam acontecendo ali não estavam claros para ele. A despeito de Jesus estar com uma fome física, ele também estava de certa feita, se alimentando, de obedecer à vontade do Pai.
de ser chamado para proclamar as boas novas que há na vinda dele a este mundo. E aqui, pouco depois da sua morte e ressurreição, cerca de 40 dias depois, ele está dizendo para os seus discípulos, Mateus 28, 18 e 19, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e da terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Esta é a obra de Deus. Na sua oração sacerdotal, Jesus chega a dizer: Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Que palavra bendita. Mas esta palavra também deve mexer com cada um de nós. Deve nos impulsionar. Você tem a Cristo como Senhor e Salvador? Você foi chamado por Deus. Você foi chamado por Deus para proclamar as boas novas de salvação que há em Cristo Jesus. E não há obra melhor, não há oportunidade melhor do que obedecer a Cristo, obedecer a Deus Pai, proclamando as boas novas de salvação. O Senhor Jesus Cristo diz que através deste ato, Ele seria glorificado. Aí deixa eu perguntar a mim e a você, se você tem se preocupado nestes dias, se você tem se preocupado na sua vida cristã, se você tem se preocupado na sua caminhada com Deus, de fazer discípulos para Jesus, de direcionar pessoas aos pés da cruz. Jesus fala para os seus seguidores: olha com os olhos espirituais. Os campos já estão maduros para a colheita, os campos espirituais. E você pode glorificar a Deus, de fato, cumprindo o chamado de Deus na sua vida, fazendo discípulos de Jesus. Nós estamos hoje, no dia 18 de abril, nós estamos terminando o 4º mês desse ano de 2021. E a pergunta é: para quem nestes quase 4 meses completos, você falou de Cristo Jesus? Para quem você anunciou a necessidade de arrependimento dos pecados, da contrição de coração, da entrega de vida a Cristo Jesus? Lembre-se, você foi arregimentado, você foi chamado para ser um soldado de Cristo. Você de fato foi chamado para cumprir uma ordem. E Jesus, Ele mesmo diz: olha, da forma como o Pai me enviou, eu envio você. Eu envio você, Sandro, eu envio você, Júnior, eu envio você, Cecília, eu envio você, Bruno, eu envio você, Davi. Da mesma forma como Ele veio cumprir a vontade do Pai, Ele está dizendo que eu e você fomos chamados. É como se fosse ter que se apresentar para o exército brasileiro, né? É uma obrigação. Você, como seguidor do Senhor Jesus Cristo, não entenda que você está em férias, não entenda que você pode viver uma vida descompromissada com Deus. Não, você foi chamado. Você foi chamado para pregar, para anunciar uma obra que você de fato já tem uma colheita certa. O Senhor Jesus diz para os seus discípulos: olha, os campos já estão maduros. Vai lá, pregar e falar. Então nós estamos vendo nesta manhã sobre Jesus. Jesus, a fonte de vida. Esse Jesus é aquele que deve ser proclamado. Por quê? Porque há um chamado sobre a minha vida, há um chamado sobre a sua vida. Porque é uma obra para eu e você executarmos. E quando nós estamos executando esta obra, nós estamos glorificando o Pai. Assim como o filho glorifica o seu pai, eu estou falando no contexto da sua casa.
Como um filho alegra o seu pai quando é obediente ao seu pai e à sua mãe, assim como um empregado, ele é obediente, ele segue as orientações do seu empregador, assim como o liderado também glorifica o seu líder, acatando as suas diretrizes, você glorifica a Deus Pai quando você cumpre a obra que Ele te encarregou de proclamar Cristo Jesus. Mas nestes dias, você tem feito isso? Eu quero te dizer que quando você faz a obra de Deus, também há uma recompensa. Jesus vai dizer aqui, nos versos seguintes, verso de número 36, quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna. Eu estou deixando, grifado aí, sublinhado em amarelo, algumas frases que eu quero destacar no texto, mas aqui, além de destacar algumas frases, eu deixei uma palavra toda em amarelo. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Olha, eu já tive 2 filhos, para quem conhece aí a minha família, eu não sei se todos que estão aí assistindo fazem parte aqui da minha comunidade cristã, da igreja onde eu congrego, a igreja onde eu sirvo, mas eu tenho o Tiago, eu tenho a Laura, e eu vou te dizer que eu tive a oportunidade de assistir o nascimento dos 2. Que alegria! Não existe um prazer maior. Mas eu creio que entre o pai e a mãe, eu creio que a alegria maior do que o pai é a alegria da mãe. Porque aquela criança foi gerada dentro dela, 9 meses ali. Você vê a mãe acalentando, você vê a mãe se surpreendendo com a criança mexendo, você vê o corpo dela mudando, você vê os exames apresentando o desenvolvimento interno. Eu sei que a gestação também pode trazer algumas situações que preocupam, mas no final das contas é uma alegria indizível. Poder olhar ali e pegar aquela criança, não é? E geralmente a equipe médica, assim que nasce e tem aqueles procedimentos iniciais, geralmente a equipe médica traz o neném para a mãe, ali mesmo. Após o nascimento, ali, naqueles minutos. E eu pude ver a minha esposa de fato chorando, beijando, já colocando ali no seio, ali, aquela criança do jeito que ela veio, para mamar. As fotos. Eu creio que para uma mulher gerar um filho, ver o filho em suas mãos, é uma alegria que não dá para contabilizar, não dá para... Eu creio também que aquela pessoa que leva alguém a Cristo, aquela pessoa que gera um filho na fé, que deve ser uma alegria indizível. Deus já me deu o privilégio, Deus já me deu a liberdade de levar pessoas aos pés de Cristo. Quer seja pelo dom que Ele me deu de pastorear, de pregar, quer também seja pela oportunidade de fazer um evangelismo pessoal. Mas é uma bênção quando você tem na sua mente, no seu coração, pessoas que Deus te usou para levar aos pés de Cristo Jesus. É uma recompensa, é uma bênção. Você vê que essa semeadura, que esse trabalho traz dividendos, trazem resultados, não somente para essa esfera terrena, mas trazem resultados para a vida eterna. Eu lembro das pessoas que me conduziram a Cristo. Eu lembro do pastor que pregou, que eu aceitei a Cristo. E eu sei, pelas algumas diretrizes bíblicas, que nós vamos ter consciência dessa esfera terrena lá no céu.
E para sempre estarei junto com esse pastor que me levou a Cristo. E eu sou grato pela vida dele, porque foi Deus que usou para que naquele momento da pregação eu aceitasse a Cristo como Senhor e Salvador. Mas também tive amigos que me conduziram, que deram o testemunho, que me levaram para a igreja. Eles também fazem parte dessa obra bendita. E eu serei para sempre grato a este pastor Manuel Alves, por ser um instrumento de Deus para me conduzir a Cristo. Aqui Jesus está dizendo no versículo 36, quem colhe recebe desde já recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna. Que palavra bendita, o Senhor está dizendo bem assim, olha, quando você trabalha na obra que Deus te comissionou, na obra que Deus te deu, quando você de fato está investindo na vida de pessoas, isso daí está trazendo frutos eternos. Isso daí está sendo contabilizado, é uma recompensa no seu coração, é uma recompensa na sua mente, é uma recompensa na sua vida, que vai mais do que essa esfera terrena. Ela está sendo contabilizado como fruto, que você vai perceber esse fruto, esse resultado, não somente nessa esfera terrena, mas na vida eterna. E aqui em amarelo, destacado aí no texto, para que você se alegre. Que alegria poder fazer a obra do Senhor, que alegria poder conduzir alguém a Cristo, que alegria pegar um novo convertido e edificá-lo sobre a palavra de Deus. Então, se você atende o chamado do Senhor, se você executa a obra do Senhor, com certeza, brota uma alegria no seu coração, porque você não está entesourando para as coisas somente deste mundo, mas você está entesourando, ou seja, você está investindo para dividendos eternos, para a bênção eterna. Qualquer ministério que o Senhor te chamou para uma obra, execute e faça, porque você glorifica a Deus. E você traz uma alegria sobre o seu coração, porque o seu investimento traz resultados eternos. E aqui Cristo está dizendo no versículo 36, quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta fruto para a vida eterna. Olha só o que ele diz em um outro momento. Você está vendo aí em sua tela? Mateus 16, verso 19 a 21. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Que belas palavras de Cristo Jesus. Vamos enquadrar, Tiago? Tiago está aqui nos ajudando na filmadora. Que belas palavras de Cristo Jesus. Nós podemos sim crescer, prosperar nesse âmbito terreno, mas um dia nós vamos partir daqui. E como se diz por aí, né? Nós não vamos levar nada. Quando se diz por aí que nós não vamos levar nada, nós estamos falando do âmbito material. Não vamos levar roupas, não vamos levar prata, não vamos levar ouro, não vamos levar nada. Mas tem um tipo de investimento aqui que de fato nós podemos ver os seus frutos na eternidade. É de fato investir no reino de Deus. E a palavra de Deus diz então que, como ele foi enviado por Deus Pai, Cristo Jesus, ele também agora nos envia, nós temos um chamado. E esse chamado é fazer a obra de Deus. E essa obra gera resultados eternos. Quando você está vivendo a sua vida na vida de outros,
trazem resultados eternos. E você glorifica o Pai quando você cumpre a obra do Pai na sua vida. E aqui, Jesus falando em Mateus 16, ele diz bem assim, olha, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Ele está falando bem assim, há uma oportunidade de você se alegrar em fazer a obra do Senhor, se o seu coração estiver desejoso de agradar o Senhor, de cumprir a obra que Ele te colocou, de atender o chamado, a comissão. Se você fizer isto, investir na obra de Deus, com o seu coração ali, com certeza você verá frutos. Verá frutos eternos, onde ladrão não pode roubar, onde a ferrugem não pode deteriorar. Já pensou você encontrar na eternidade pessoas que você levou a Cristo Jesus, que você evangelizou, que você ensinou, edificou, que você ajudou a restaurar um casamento, que você ajudou na sua adolescência a se firmar como um homem, como uma mulher compromissada com Cristo Jesus, uma pessoa que você trabalhou em sua juventude para poder dar claridade, de fato, da direção, uma pessoa que você ensinou na escola dominical, uma pessoa que você conduziu na adoração e na edificação desta pessoa. Que bênção é de fato a gente poder obrar, trabalhar para Deus e perceber que trazem resultados eternos na vida dessa pessoa. Paulo, ele tinha essa ideia de gerar filhos espirituais. Ele falou ali para aqueles crentes de Corinto o seguinte: ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Estava tendo ali uma certa discussão sobre liderança. Algumas pessoas estavam dizendo, olha, eu sou seguidor de Apolo. Outros diziam, olha, eu sou seguidor de Paulo. E podemos colocar outros nomes, olha, eu sou seguidor de Estéfano. Eu sou seguidor de Áquila e Priscila. Havia ali uma discussão sobre o valor dos líderes sobre a vida das pessoas. E Paulo estava dizendo que aquela discussão ali, ela não deveria acontecer. Partidos. E ele está falando com autoridade sobre aquelas vidas, porque ele diz bem assim, olha, vocês podem ter muitos professores de escola dominical, você pode ter muitas pessoas que são instrutores sobre vocês, que conduzem vocês, mas vocês foram gerados por mim. Escute o que eu estou dizendo. Seja meu imitador. Pare com essa briguinha de partidária. Mas aqui o que eu quero chamar a atenção é a fala de Paulo. Eu gerei vocês. Então, tanto em Tito, ele diz assim, olha, Tito, você é meu filho na fé, Tito 1,4. Ele vai dizer em Filemão 10 que Onésimo foi gerado em suas algemas. Onésimo é seu filho na fé. 1 Timóteo 1,2, ele diz que Timóteo é seu filho na fé. Em Gálatas 4,19, ele diz que muitos irmãos ali na Galácia são seus filhos na fé. Quem, em sua vida cristã, você pode dizer, esta pessoa é meu filho na fé. Esta pessoa é minha filha na fé. O que eu estou dizendo é que há uma necessidade de você trabalhar ao ponto de você ver os frutos. É uma recompensa indizível, uma alegria perene, que não só se limita a esta esfera terrena, mas os seus frutos geram até a eternidade. E Jesus está dizendo aqui para os seus seguidores, olha, eu tenho uma comida espiritual, é fazer a vontade do Pai. Você que está me ouvindo, você que está me vendo, você foi chamado pelo Pai. Jesus diz, olhem com os olhos da fé, os campos já estão prontos para a colheita. E Jesus também diz,
Quando você faz isso, você entesoura, você tem recompensa eterna. Último ponto. Jesus, a fonte de vida. Jesus, aquele que deve ser proclamado, porque é um chamado, porque é uma obra, porque é uma recompensa e, por fim, porque há uma cooperação. A obra não é somente minha, a obra não é somente sua, a obra é nossa. Você não está sozinho nessa empreitada. O Senhor chamou a todos nós. O Senhor nos deu uma incumbência. O Senhor vai nos permitir ver os frutos, mas o Senhor também está dizendo, você não vai andar sozinho, você não precisa andar sozinho. A evangelização, a edificação é uma obra conjunta. Então ele termina dizendo assim para os seus seguidores, versos 37 e 38, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. E eu sublinhei aí o que eu quero te chamar a atenção. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalham e vocês aproveitam o trabalho deles. O que Jesus está dizendo aí, não é? Olha, outros trabalham e vocês aproveitaram o trabalho deles. Eu enviei vocês a colher o que vocês não semearam. Pode ser que Jesus esteja falando do momento em que ele está vivenciando. Olha, eu aqui lancei a semente sobre o coração da mulher samaritana, ela reconhece que eu sou Cristo e ela vai trazer pessoas de lá, e vocês vão ter a oportunidade de aqui, nós ganharmos estas pessoas para o meu reino. Mas ele pode estar falando também sobre o ministério de João Batista. Eu quero colocar então aqui um outro slide para que você possa acompanhar. No capítulo de número 3, um capítulo anterior, diz assim, ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado. Salim é bem próximo dali, de Sicar. Aquela região ali, aquela cidade de Enom, onde João Batista estava, é bem próximo, é como se nós estivéssemos aqui em Jabaquara, e Enom fosse aqui em Santo André. E Enom é uma cidade que fica próxima do Rio Jordão. E porque tinha muitas águas ali, João Batista estava ministrando ali. Ou seja, era uma cidade já em volta ali de Samaria, e diz aí que o povo se dirigiu para lá e era batizado. Possa ser que essas pessoas que vão chegar junto com aquela mulher samaritana, sementes já foram lançados por João Batista. E ali agora, eles tinham a oportunidade de entrar nessa seara, onde um já estava trabalhando, ou Jesus já estava trabalhando. E no contexto de Samaria, você vai ver que em Atos, pessoas também vão ministrar, vão trabalhar em campos ali em Samaria, que Jesus, que os seus discípulos, que a mulher samaritana já estava trabalhando. Atos 8 diz o seguinte, está aí na sua tela, você pode acompanhar. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Jesus já havia morrido e ressuscitado. 50 dias depois da Páscoa, acontecia a festa do Pentecostes. O Espírito Santo desceu, iniciou-se a igreja, pessoas, o corpo de Cristo, estava crescendo ali em Jerusalém, e por conta disso veio uma perseguição dos religiosos, dos fariseus, dos saduceus. E aqui então diz, naquele dia teve uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria. Deixei aí a palavra Samaria sempre em amarelo. Enquanto isso, os que foram dispersos, olha só, iam por toda parte pregando a palavra. E Filipe, que estava entre esses dispersos, foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Ou seja, você tinha discípulos de Jesus pregando em Samaria. Você tem Filipe pregando em Samaria.
E diz ainda o texto, e houve grande alegria naquela cidade. Felipe fez várias ações em nome de Cristo, poderosas, que trouxe alegria para aquela cidade. E diz mais o texto, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Então você tem Pedro, você tem João, você tem Felipe, os dispersos, pregando em Samaria. Mas muitas sementes já haviam sido lançadas ali. Cristo Jesus, antes de Cristo, ali na região de Enom, João Batista. A mulher samaritana que recebera Cristo, reconhecera Ele como ungido de Deus. E as pessoas para quem esta mulher, a samaritana, evangelizou. Então, no contexto de Jesus, muita semente já havia sido lançada. E agora estes homens aqui em Atos entram para o campo onde sementes já haviam sido lançadas. Um trabalho cooperativo, um trabalho em conjunto. Ou seja, eu e você devemos nos sentir de fato como uma equipe, como cooperadores de Deus nesta obra bendita. Os meninos que estão aqui trabalhando aqui no mezanino, aqui no multimídia, têm que se sentir como uma equipe. Os que estão aqui tocando, que estão aqui nos dirigindo, é uma equipe. Os pastores aqui pregando, é uma equipe. É um conjunto de trabalhadores, cada um no seu papel, executando a obra que Deus deu. De proclamar as boas novas, de conduzir vidas, de edificar vidas. Não é um trabalho de solitário, não é um trabalho de um só. Ai de mim, se nós não tivéssemos aqui a equipe que nós temos. Não é um trabalho somente de quem prega, é uma equipe. Que bênção você fazer parte de uma igreja. Que bênção o dom que Deus te deu. Que bênção é você poder contribuir numa equipe para a edificação de vidas, aonde um já semeou, aonde um já regou, e você poder contribuir na obra de Deus. Isso é bendito. Você colocar a mão na massa, você trabalhar, você servir. O último texto que eu quero trazer é um exemplo disto. Paulo ali falando para os irmãos, em Corinto. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? E aí eu grifei, são servos, por meio de quem vocês creram. Nós estamos atendendo um chamado, para executar uma obra, que tem recompensas. Mas é uma obra que nós temos que nos colocar realmente como servo do próximo. Um trabalho de equipe, de cooperação. Paulo continua dizendo, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. E aí Paulo diz, olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Não é um trabalho só de Apolo, não é um trabalho só de Paulo, é uma equipe. E aí ele diz assim, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, que age por meio da equipe, que age por meio de mim, de você. Você que toca, você que canta, você que dá aula, você que ora, você que ministra as crianças, você que semeia a palavra de Deus, que prega, que testemunha. Deus vai usando esse conjunto de coisas. Eu compartilhei aqui que eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador com o pastor Manuel Alves, mas foi a pregação dele ali que eu levantei e falei, eu quero aceitar a Cristo. Mas tinha gente orando. Teve uma família que me levou a Cristo. Tinha um ponto de pregação no Guarapiranga onde eu morava, e ali vinha pessoas da igreja ensinar, e eu participava ali daquele ponto de pregação, aprendendo, até o momento em que eu fui para a igreja. Então, é um processo onde várias pessoas vão entrando entraram na lavoura da minha vida,
e trabalharam para que Deus, por meio desta equipe, me salvasse. Então aqui, terminando, eu grifei: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Aí eu deixei grifado aí, olha, leia junto comigo: porque nós somos cooperadores de Deus. Eu e você, nós somos cooperadores de Deus. E Paulo diz ali para os irmãos de Corinto: e vocês são lavoura. Lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, nesta manhã, nós aprendemos que Jesus é a fonte de vida, que deve ser proclamado por mim e por você. Por que deve ser proclamado? Porque é um chamado. Eu e você fomos comissionados por Cristo Jesus. Há uma obra, fazermos discípulos de Jesus. E quando eu estou fazendo esta obra, eu glorifico a Deus. E há uma recompensa, que é a alegria de poder edificar uma vida. Uma alegria de poder conduzir uma vida aos pés de Cristo. Uma alegria de poder gerar filhos espirituais. E há uma cooperação. É um trabalho da igreja. O Senhor usa a igreja, o Senhor usa a sua vida, para que o seu Filho, Jesus, seja proclamado. Então, que você atenda essa tarefa, que você seja um proclamador das boas novas que há em Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, obrigado pelo culto desta manhã, obrigado pela oportunidade de ouvir a tua palavra, pela oportunidade de entender das nossas responsabilidades, dos nossos privilégios e dos resultados, ó Pai amado, que são certos. Resultados certos, porque há um campo maduro para a colheita. E um trabalho que nós não estamos sozinhos. O Senhor está orquestrando, o Senhor está nos dirigindo, trabalhando por meio de nós. Que em todas as coisas, ó Pai, possamos falar como Cristo Jesus: eu te glorifiquei, fazendo a obra que tu me deste. Pois nós oramos em nome dele. Amém. Amém. Vamos para o último louvor com o Sandro e a equipe. Nós vamos ter esse último momento com 2 cânticos. E o primeiro deles é Jesus Cristo mudou meu viver. Ali a mulher samaritana teve sua vida transformada pela ação de Cristo. E nesse momento eu volto isso para você, que ainda não tem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Que você abra o seu coração e permita que Cristo habite nele e que Cristo transforme a sua vida. Vamos cantar. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração.
diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém. O próximo cântico, Jesus é o centro, é o cântico tema que temos desenvolvido neste mês, e que ele seja o centro e a base da sua vida. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus.
coração. Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, com a igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus. Pai querido, Pai amado, graças damos a Ti, Senhor, pela oportunidade de nesta manhã adorar a Ti e aprender mais do Senhor. Que cada pessoa que está assistindo esse culto, ó Deus, possa reconhecer Jesus como seu único Salvador, como o único caminho até Deus, até a vida eterna, Pai. Visite a cada lar nesta manhã, ó Deus. Acalme cada coração, supra cada necessidade e que cada lar possa se alegrar diante da presença do Senhor. Obrigado pelos irmãos que aqui estiveram nessa manhã, proporcionando a transmissão deste culto. Que o nosso desejo é que o Senhor possa receber este culto e que Ele alegre ao Senhor. Graças te damos e que à tarde também, no final deste dia, possamos estar novamente reunidos ao Pai, adorando ao Senhor como igreja. Graças damos em nome de Jesus, que eu oro agradecido. Amém. Que Deus abençoe a cada um, tenha um ótimo almoço e à noite às 18h30 temos o culto novamente. Deus abençoe.